Fala galerinha, tudo beleza? Gente, hoje eu vou te ensinar os 5 conteúdos mais fáceis da prova de Química do Enem. E olha, eu não sei se você já sabe disso, mas os conteúdos mais fáceis são justamente os mais importantes para você. A grande maioria dos alunos acha que conteúdo fácil é aquele que, não preciso estudar isso aqui porque eu quero passar em medicina, eu tenho que focar nos mais difíceis, mas na verdade não. Você precisa ter uma atenção maior nos conteúdos fáceis e hoje eu vou te mostrar o porquê. E olha, desses 5 conteúdos, já vou logo te falando que o quinto que eu vou comentar é de longe o mais importante, por isso fica até o final. Se você ainda não me conhece, meu nome é Matheus, eu sou professor de Química. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Química Faz Sentido. Se ainda não está inscrito, aproveita e se inscreve no canal nesse exato momento e já aproveita para deixar seu like e compartilhar esse vídeo com a sua galera. Galera, quando eu falo que os conteúdos mais fáceis são justamente os mais importantes, eu tenho um motivo para isso, tá? Mas antes de dizer qual é esse motivo, na verdade eu tenho 2 motivos, né? O mais importante eu vou falar daqui a pouquinho, mas o segundo motivo é que eu não acho que Química, ela obrigatoriamente vai ser fácil o tempo todo. E não me leve a mal não, tá? Eu sou professor de Química, eu amo Química, dá meio que pra perceber isso, né? Que eu gosto muito de Química. Mas nem por isso quer dizer que a Química agora ficou uma coisa fácil. Não. Química é um conteúdo, é uma matéria, galera, que sim, envolve várias dificuldades. Tem vários conteúdos de Química que realmente vão ser difíceis e que não assiste uma aula e aprende da noite pro dia, não. E eu sei disso, galera, primeiro porque eu vejo o quanto eu preparo com carinho as minhas aulas e que mesmo assim, muitas vezes os alunos eles assistem aquela aula e mesmo assim ainda precisam de alguns a mais, algumas coisinhas, algumas etapas a mais para efetivamente aprender o conteúdo. Às vezes o processo ele não é tão rápido assim. Eu comentei isso inclusive um pouco no vídeo anterior que eu postei sobre como aprender Química em 2023. Eu falei um pouco sobre o método de intensificação, falei sobre os passos do método que eu uso, que nada mais são do que a forma que eu encontro de tornar conteúdos que eu entendo que são difíceis, que os alunos realmente têm dificuldades, tornar eles mais próximos dos alunos, para os alunos conseguirem aprender esses conteúdos. Então, minha ideia não é dizer, eu tenho uma didática que você vai assistir essa aula aqui, você vai aprender tudo para sempre, não. O que eu mostro é que realmente tem conteúdos que são difíceis, mas que existe um método que faz o aluno aprender esse conteúdo. Mas, como eu estava dizendo, né, eu sei que Química é difícil não só pelos alunos, mas não sei se você vai acreditar, eu não era o cara expert em Química, não. Na verdade, na escola, eu admito que eu tinha uma facilidade muito maior em Química. De toda a turma, a galera sempre me reconhecia como o cara que ia ajudar eles, que ia ser bom em Química. Até em outras turmas, a galera me pedia ajuda de vez em quando. Inclusive, abrindo parênteses aqui, eu não sei se você sabe disso, mas a Kel, minha esposa, quando a gente começou a se encontrar, depois, a gente se conheceu na escola, né? Mas a gente começou a se encontrar depois da escola, a gente não estava namorando ainda, com um pretexto para os pais dela de que eu ia ensinar Química para ela. Ela estava no cursinho e ela dizia para os pais que tinha um amigo que ia ensinar Química para ela e aí a gente se encontrava e as coisas aconteciam. Mas brincadeiras à parte, na faculdade eu tinha muita dificuldade de entender as coisas. Eu tinha que estudar 2 vezes mais que meus colegas. Talvez porque eu não tinha uma base muito boa do ensino médio, né? Eu vim de escola pública, né? Enfim, então eu tinha que me esforçar muito para entender as coisas. E na faculdade, ao longo de todos os anos, eu nunca perdi nenhuma matéria, fui aprovado em todas elas, mas isso envolvia muito esforço. Então eu não vou ser pessoa de dizer assim, não, eu não acho que Química é difícil não, Química é uma coisa tão simples. Não, minha gente, pelo amor de ter que imaginar coisas assim loucas, né? Você imaginar o mundo submicroscópico. Então sim, tem conteúdos de Química que são difíceis mesmo. E aí a gente tem técnicas, tem métodos para você aprender até mesmo esses conteúdos. Mas tem conteúdos de Química que são fáceis. Tem conteúdos de Química que você assiste a aula e ali com alguns ingredientes a mais você vai destruir naqueles conteúdos. E justamente esses conteúdos são os mais importantes e eu vou te falar o porquê. Galera, é bem provável que você já tenha ouvido falar alguma vez sobre a TRI. Algumas pessoas até falam o TRI. Eu já falei assim muitas vezes, né? Mas está errado, porque o que quer dizer TRI, tá bom? TRI é a chamada teoria de resposta ao item. TRI. Então, por isso eu falo a TRI.
Inclusive, porque é a teoria, né? Inclusive, todas as vezes que falaram que a Argentina era tri, e quando chegava pra minha notificação, eu lia a TRI, eu ficava, caraca, o que é que tem a TRI com a Argentina? Enfim, o teu problema é seríssimo. Mas o fato, galera, é que essa teoria é através dela que vai ser calculada a sua nota do Enem. Então, eu preciso te dar alguns fundamentos sobre a TRI antes da gente ir comentar sobre esses 5 conteúdos mais fáceis. E é por isso aqui, por essa teoria, que você vai entender definitivamente quais são os conteúdos, né? Por que conteúdos mais fáceis são mais importantes. Então, galera, o primeiro ponto aqui quando eu falo da TRI é o seguinte: a TRI vai ser uma técnica, uma teoria que ela vai tentar atribuir a você uma nota de acordo com a sua coerência de acertos, certo? Então, o importante para o Enem não é apenas o número de acertos que você tem, mas também quais são esses acertos. Se esses acertos indicam uma coerência, você vai ser bonificado por isso. Se esses acertos não indicam essa coerência, você deixa de receber essa bonificação. Então, quer dizer que 2 pessoas podem acertar o mesmo número de questões e o resultado com certeza não será o mesmo. Pode ter uma discrepância, inclusive, muito grande, porque depende da coerência dos acertos. Qual é a ideia, galera, da coerência dos acertos? Uma pessoa que, por exemplo, acerta questões difíceis e erra questões fáceis, isso é um problema para ela na TRI. Porque para a TRI, pense como o Enem, tá? Qual é o sentido da pessoa que não sabe a coisa básica da química, está acertando a coisa difícil da química? Então, isso não é coerente. Isso seria melhor se essa pessoa acertasse o mesmo número de questões, mas acertando as questões fáceis, preferencialmente, do que as difíceis. Isso acaba sendo mais coerente. Então, é claro que você não pode cometer o erro de acreditar que acertar questões difíceis vai ser ruim. Não, acertar questões difíceis é uma coisa boa também. Mas é melhor acertar as fáceis. Ou seja, se tem ali 15 questões de química, o objetivo principal é que você se garanta das mais fáceis e consiga catar algumas das difíceis. Sacou? Consiga catar algumas das difíceis. Mas é claro que isso nem sempre é tão fácil assim, porque às vezes uma coisa que é difícil para você pode ser fácil para outra pessoa. O Enem, ele testa a questão para avaliá-la como fácil ou difícil. Ele pega aquele tipo de problema, ele testa, né, em exames aí no Brasil todo, e nesses exames ele consegue perceber o nível de acerto dos alunos para perceber o quão difícil ou fácil é aquela questão. Então, esse é um assunto um pouco mais longe, né, mais longo. Aqui a gente entraria em, por exemplo, por que em matemática o aluno consegue chegar até 1000 pontos, mas em naturais ele acerta 44 e fica com 800, por exemplo. Essas questões também passam pela TRI. É pela TRI também que o aluno que ele zera a prova, ele não fica com 0 pontos, ele, sei lá, se ele errou todas, ele fica com, sei lá, 300 pontos. Então, a TRI, ela tem várias informações, inclusive algumas, que não são nem tão claras assim. O método matemático que por trás da TRI, ele é complexo, ele não é completamente elucidado. Digo, você não vai ver o documento oficial do Enem dizendo, a TRI funciona assim, ó, calcule sua nota dessa forma. Não, a única coisa que a gente sabe é que usa esse método e que esse método vai avaliar a sua coerência. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar então na informação de que sim, os conteúdos mais fáceis são justamente os conteúdos mais importantes. Obviamente, se você quer passar em medicina, por exemplo, saber só os mais fáceis não vai te levar à aprovação, mas você precisa garantir os mais fáceis. É tipo assim, ó, pô, se esse conteúdo aqui que eu vou te mostrar, ele é um dos mais fáceis, velho, você pode dedicar o dobro de tempo para ele, para você ter certeza, caramba, eu aprendi esse assunto. E normalmente eles fazem o contrário, eles menosprezam os mais fáceis e focam nos mais difíceis. Não, você tem que se garantir no mais fácil. Primeiro, eu acabei de falar, porque vai valer mais ponto para você pela TRI. E segundo ponto, porque você tem a maior chance de acertar. Tem conteúdos que mesmo você se esforçando para entender o conteúdo, existe uma chance real de você, no final das contas, errar aquele conteúdo, errar aquela questão, porque é de fato o conteúdo mais difícil. Então o que você tem que fazer? Aquilo que é mais fácil, pô, você vai estudar e a chance de se acertar vai ser muito alta. Então por isso, esses conteúdos são os mais importantes e nesse exato momento eu vou te dizer quais são esses conteúdos. Então vamos lá para os 5 conteúdos. Os 2 primeiros que eu vou comentar vão entrar na parte aqui que eu chamo de Química Geral. O terceiro conteúdo vai entrar na parte que eu coloco como Físico-Química. E os 2 últimos conteúdos
ficou na parte que eu coloco como química orgânica, beleza? Então, o primeiro conteúdo aqui, galera, é o conteúdo de estudo da matéria. Beleza? Estudo da matéria. O conteúdo de estudo da matéria é aquele no qual você estuda sobre densidade, temperatura de fusão e ebulição, os estados físicos da matéria, a diferença de um processo químico para um processo físico. E sim, isso cai para um caramba. Só questão de densidade, galera, já caiu sozinha mais do que o conteúdo de gases. Já caiu sozinha mais do que o conteúdo de propriedades coligativas. Já caiu mais do que o conteúdo de cinética química, só a parte de densidade. Então, é uma coisa simples, pô, você aprende isso no nono ano, mas que cai muito pro Enem. E que não só é muito cobrado, como é fácil e, além disso, te dá uma base para outros conteúdos. Em algum momento aqui também eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre como saber estudo da matéria te ajuda a chutar questões do Enem de forma eficaz. Isso é um ponto para um outro vídeo, deixa eu voltar aqui para não me empolgar e acabar me enrolando aqui nesse ponto do assunto. Mas o segundo ponto aqui vai ser o conteúdo de separação de misturas, tá bom? Separação de misturas, galera, é um conteúdo que também envolve um baixo grau de dificuldade. Não é um assunto difícil de entender. Eu admito que, assim, são várias técnicas para você conhecer, isso atrapalha um pouco as coisas. Mas aí entra focar no mais importante para o Enem. Se você não assistiu o último vídeo em que eu falo sobre o método para aprender Química em 2023, assiste lá que eu falo sobre a importância de focar naquilo que realmente o Enem cobra, tá bom? Então, separação de misturas é um conteúdo muito importante no Enem, porque apesar de existirem várias técnicas, o Enem costuma cobrar basicamente as mesmas. Ele cobra filtração, decantação, separação magnética, ele cobra a parte de destilação simples, destilação fracionada, cobra a parte de extração. Então, são 5 ou 6 técnicas que o Enem cobra em 80% das questões de separação de misturas. Então, é um assunto que fica fácil. E se você estuda da forma correta, focando no tratamento da água, focando nas técnicas mais conhecidas, mais comuns, você fica com vários passos à frente. A parte de fisicoquímica, galera, eu coloco aqui o conteúdo de reações nucleares, tá? Alguns professores colocam reações nucleares em química geral, tá? Eu prefiro colocar aqui dentro de fisicoquímica. Essa parte aqui a gente estuda sobre as radiações, a diferença da alfa, beta e gama, tempo de meia-vida, fissão nuclear, fusão nuclear. Esse é meu assunto favorito, ele é um assunto muito gostoso de aprender. Nossa, todo mundo ama a aula de reações nucleares, não tem essa pessoa que não goste, porque mesmo que você não goste de exatas, você vê algo que você lembra de Chernobyl, lembra da Segunda Guerra Mundial, lembra da Guerra Fria. Então, mesmo pra galera aí de humanas, é um assunto que ele acaba sendo bem legal de se comentar. E é um assunto que também é fácil e que cai com frequência, tá aqui no top 15 do Enem também. Então é um assunto assim, gente, que, poxa, vale muito a pena você ver, porque você aprende ele, é gostoso de aprender e você tem chance grande de acertar, ainda por cima ser bonificado pela TRI. Chegando na parte de química orgânica, tem um conteúdo que muita gente nem sabe que existe, que é o conteúdo de o nome é grande, tá? Propriedades físicas dos compostos orgânicos. Então, aqui é onde a gente vai estudar sobre a solubilidade de compostos orgânicos, falar sobre hidrofilia, sobre lipofilia. A gente fala aqui também sobre os tensoativos, sobre sabão, detergente, shampoo. Aqui a gente também fala sobre a volatilidade, temperatura de fusão e ebulição de compostos orgânicos, que é algo que o Enem cobra muito também. Então, já teve um ano, galera, de 2016, do Enem cobrar 4 questões disso aqui. Dentre 15 a 16, 4 era desse tópico. É a parte, para mim, mais fácil de química orgânica, tá certo? Para mim, é a parte mais fácil de química orgânica e cai com bastante frequência, tá certo? Até 2 ou 3 anos atrás, ele era o assunto mais cobrado do Enem. Hoje, eletroquímica está como mais cobrado porque começou a cair várias questões disso e aí disparou na frente. Mas ainda está aqui no top 5, pelo menos, tá bom? E o último conteúdo, eu coloco também dentro de química orgânica, mas também facilmente poderia ser visto em química geral.
Eu gosto de colocar esse conteúdo que é química ambiental em química orgânica porque é um assunto de tanta importância. Eu falei, né, que era o quinto e o mais importante. Porque ele é tão importante que eu gosto que o aluno veja ele no final do ano. Então, depois que ele já viu todos os conteúdos, ele chega bem mais maduro para destruir em química ambiental. Então, por isso eu boto aqui no finalzinho de química orgânica, tá bom? Apesar de que ele pode ser inserido também em química geral. Química ambiental, a gente fala sobre chuva ácida, a gente fala sobre a destruição da camada de ozônio, a gente fala sobre efeito estufa, sobre a produção de lixo, tratamento do lixo, fala sobre a química verde. É um conteúdo também, galera, que cai demais, sabe? Assim, é comum ter 3, 4 questões disso. E normalmente são questões bem fáceis para quem, olha só, costumam ser questões bem fáceis para quem estuda com foco no Enem. Quando você entende a abordagem do Enem, você, poxa, se garante nisso aí. É aquela questão que você chega lá, que você ganha tempo, que vai te favorecer muito pela TRI e que a chance de você acertar é muito grande. Então, por isso, eu coloco o conteúdo de química ambiental como, para mim, o mais importante de todos. Porque, dentre os mais cobrados, para mim, ele é o mais fácil, é o que tem maior chance do aluno acertar. Então, conteúdos aqui que moram realmente no meu coração. Então, está aqui diante dos seus olhos aqui os 5 conteúdos mais fáceis e importantes do Enem. Galera, eu comentei aqui rapidamente sobre uma técnica para estudar questões que envolve saber estudo da matéria. Se você quer saber essa técnica, deixa aqui no seu comentário para eu me antecipar, saber que você quer muito ver isso e produzir logo esse vídeo. No mais, aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com sua galera. E a gente se vê no próximo encontro. Grande beijo e até mais!